Muito boa tarde, bom sábado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma live com Maria Conta Contos. O que será que nós vamos conversar hoje? Vamos esperar o pessoal entrar. Muito boa tarde para quem está chegando. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, vamos chamar os amigos, tá vendo esse aviãozinho aí? Manda para os amigos, vamos chamar o pessoal para entrar, para a gente conversar, bater um papo bem gostoso, refletir e no final, como sempre, história, que é o que eu mais gosto de fazer. Me diz aí se você está me ouvindo, sejam muito bem-vindos, vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, bom sábado, muito obrigada pela presença de vocês, é sempre muito bom estar aqui com vocês, todo sábado, ou pelo menos eu tento, quando não tem nenhum problema. Sejam todos muito bem-vindos, eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se a imagem tá boa, se tá tudo ok para a gente começar. Sejam todos muito bem-vindas. Vamos chamar os amigos, esperar o pessoal entrar para a gente fazer uma live bem bonita, um bate-papo bem legal. Muito bom. Maria Freire está dizendo que está ouvindo bem, então está ótimo. Aqui o tempo deu uma esfriada e hoje eu vim empacotada. Aqui o tempo é meio doido, mas é porque está começando o frio, está chegando, começou o outono, daqui a pouco inverno, e aí é assim mesmo. Tira roupa, coloca roupa, até que a gente se acostuma. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o tema da live de hoje, a força da palavra. O que isso tem a ver com a educação? Será que a força da palavra, será que a palavra, o que a gente fala, o que a gente diz, dentro e fora da sala de aula, tem a ver com a educação? Por que eu me refiro à educação? Porque para quem ainda não me conhece, eu vou me reapresentar. Eu me chamo Maria, eu sou pedagoga, contadora de histórias e eu lecionei com educação infantil por 22 anos e aqui eu me proponho trazer temas relevantes à educação infantil. E o tema de hoje é a força da palavra. O que isso tem a ver? Será que tem a ver? Tem alguma ligação, a força da palavra com a educação? O que você anda falando para você mesmo e para os seus alunos, para os demais? Então, hoje eu passei a semana toda pensando no que contar para vocês, no que conversar aqui. E a única coisa que me vinha em mente fala sobre a força da palavra. Eu não sei quem está aí do outro lado me ouvindo agora nesse momento que precisa ouvir o que eu vou dizer. Mas normalmente quando algo fica na minha mente martelando, não me deixa sossegar, enquanto eu não falo, enquanto eu não desago, não adianta. Aquela coisa fica ali na minha mente como se alguém estivesse falando para mim, e foi assim que eu me senti durante essa semana. Então eu decidi deixar o tema que eu tinha escrito de lado e trazer aquilo que estava tocando o meu coração, porque eu acredito que quando a gente faz as coisas que está dentro do coração da gente, flui melhor. Então hoje nós vamos falar sobre a força da palavra. O Feltro está dizendo que precisa. Bom, não sei, de repente é para você a palavra, mas recebam, porque é um tema realmente bem legal, bem relevante. Eu queria conversar com vocês sobre o que é que você anda falando e o que é que você anda ouvindo, porque a questão do falar e do ouvir é muito importante. Aquilo que você diz e aquilo que você ouve mexe com você e aquilo que você fala mexe com o outro. E enquanto educadores, nós temos que ter esse cuidado do que nós temos a dizer para os nossos alunos, já que aqui a proposta é para educador da educação infantil
E nós estamos com crianças pequenas ou bem pequenas em processo de formação. Então, se nós não tivermos cuidado com as palavras que nós usamos, com as atitudes que nós temos, nós podemos prejudicar a vida dessa criança. Eu vejo muitos adultos hoje em dia marcados por uma educadora que usou de uma palavra maldita. Palavra maldita? Uma palavra maldita é uma palavra mal falada, falada de forma errada, de forma equivocada. E aí, às vezes, ela traz realmente esse peso em cima da pessoa e marca a vida da pessoa. E você, enquanto educador, você tem na mão um ser em formação que ele pode vir a ser uma grande pessoa, pode se desenvolver de uma forma incrível, como também você pode tolher toda a força, toda a capacidade com uma simples palavra. Eu tive professores que me marcaram de formas positivas, mas também eu tive alguns que, se eu não tivesse a força que eu tenho e que eu tive que ter desde pequena, porque a vida para mim não foi uma coisa muito fácil e eu tive muitas. Aqui está dizendo que o vídeo pausou. Vocês estão me ouvindo? Quando vocês disserem aí, travou, voltou, como está para vocês? Para que eu continue falando sem pausa. Joaninha linda. Vocês estão me ouvindo? Muito obrigada. Travadinha de leve é a internet, mas eu ajeitei aqui. Eu estava com a internet do celular, não tinha me dado conta. Voltou? Voltou? Então, aqui o Oswaldo estava dizendo assim, deixa eu voltar aqui o comentário do Oswaldo, ele falou assim, isso também se aplica aos pais, com certeza. Se aplica, na verdade, a qualquer pessoa, pai, professor, qualquer profissional de qualquer área. Eu estou sempre falando isso quando eu me refiro ao educador, ao professor da educação infantil, é porque a proposta aqui seria para os professores da educação infantil, mas não deixa de ser relevante para todos vocês que estão me ouvindo, tá? Não se coloquem à parte, porque na verdade eu acredito que é por isso que estava tão forte no meu íntimo essa semana falar sobre a questão da força da palavra. Porque às vezes, gente, a gente assiste um filme que ele mexe com a gente, fica na memória da gente aquele filme durante tanto tempo. Um livro que a gente lê, um programa que a gente assiste, uma música. Imagina você, durante o ano inteiro, na sala de aula com uma criança pequena, falando que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz. O contrário também se aplica. Você pode, você consegue, você é capaz, eu acredito em você. Então a palavra, ela tem força. A palavra, ela tem força de vida e de morte. A palavra, ela pode elevar e ela pode derrubar. Então, o que você está falando e o que você está ouvindo é muito importante para o seu crescimento e para o crescimento daquele que está te ouvindo. Então, hoje eu trouxe esse argumento para vocês porque eu achei bem interessante, bem relevante. Porque, como eu estava dizendo antes do vídeo pausar, eu tive professores que me marcaram de forma negativa, né? Eu lembro de palavras que eu ouvi que até hoje, gente, eu tenho 47 anos e até hoje isso mexe comigo. E olha que eu sou uma pessoa bem resolvida. Assim como eu tinha professoras que eram tão queridas, que eu queria fazer de tudo para agradar aquelas professoras. Eu tive uma que eu me espelhava nela, eu queria ser igual a ela, era muito engraçada, a letra, eu imitava, eu tentava fazer meus exercícios da melhor forma possível, porque eu queria agradar minha professora, porque ela só tinha a palavra de incentivo para mim. E os pais, como o Oswaldo disse, muito sabiamente no comentário dele, é de fundamental importância que os pais saibam que palavras marcam a vida dos filhos. Você que é pai, você que colocou uma criança no mundo, você que é mãe, você enquanto familiar, enquanto adulto cuidador dessa criança, você tem por obrigação usar de palavras confortáveis, palavras de incentivo, para que essa criança, esse ser, ele venha se desenvolver
e ele vem acreditar em si mesmo. Você já conviveu, ou espero que não, acredito que não, que você não é assim, mas você já conviveu com pessoas resmungonas? Tá sempre reclamando da vida? Tá sempre apontando o dedo, tá sempre vendo o lado negativo das coisas? Porque toda história tem duas versões. Toda moeda tem duas faces. Então, muito provavelmente, se você aponta o dedo e só vê defeito, é porque você não está vendo o outro lado. Porque de tudo a gente pode tirar algo bom. Até na dor, até da dor, nós podemos tirar algo positivo. Mas você já conviveu com alguém assim? Aqui a Andréa está dizendo, tem umas que nunca esquecemos, como também temos alunos que nunca esquecemos, somos amigos. Ai, que maravilha, isso mesmo, Andréa. É isso aí. Olha só, aquele aluno, o mais ativo, aquele que não para, aquele mais bagunceiro, aquele que te dá mais trabalho, é o que mais precisa do teu amor, da tua palavra de incentivo, da tua palavra de apoio. Eu trabalhei uma vez com uma moça que eu tinha crianças de um orfanato na escola que eu trabalhei, a escola dava bolsa e eu tinha crianças de 3 aninhos na minha sala. Gente, criança de 3 aninhos. E a moça disse assim, por que tu perde tempo com eles? Eles nunca vão aprender. Gente, como é que uma pessoa que pode viver até mais de 80 anos, ela com 3 anos é taxada de uma pessoa incapaz? Aquilo me doeu tanto, e ela era mãe, eu olhei para ela e perguntei, você é mãe, gostaria que a professora de sua filha falasse isso com ela? Ela ficou olhando assim para mim. É impossível você ter a certeza que alguém não é capaz. Porque todos nós somos capazes de realizar algo. O impossível, ele só é impossível até alguém ir lá e fazer. Então você não pode apontar o dedo e dizer, não pode, esse não vai conseguir. Esse não é capaz. Então esse assunto que eu trouxe para vocês hoje é exatamente porque tem professor que pode, e que às vezes até acontece, até faz isso, pode ser até que não seja por mal, tem o dom da palavra negativo. Eu lembro que uma vez em uma sala de aula, era 3º ano do ensino fundamental, ainda lembro como se fosse hoje, uma criança, o pai dele era professor da escola, só que ele era professor do ensino médio, professor de matemática. E nesse dia essa criança chegou para mim, eu não me lembro como foi que essa conversa aconteceu, iniciou. Eu só sei que essa criança chegou para mim e disse assim, ele me chamava de tia, né? Tia, meu pai disse que eu não posso sonhar em ser médico porque é impossível. Porque ele era uma criança de baixa renda. Aí eu disse, meu Deus, como é que um pai diz isso para um filho? Ainda mais o pai sendo professor. Aí eu fiz um círculo com os meus alunos, armei ali a tenda mesmo, fiz um círculo com as cadeiras, sentei todos e comecei a perguntar, você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Você quer ser o quê? E eles foram dizendo, se você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, é só um detalhe. Médico, bailarina, professora, dentista, cientista, astronauta, você pode ser o que você quiser. É só você estudar e ir atrás do seu sonho, batalhar por ele. Nós não temos o direito de usar palavras negativas com crianças, nem com ninguém, mas com crianças em especial. A nossa obrigação é fazer a criança acreditar que ela pode. E hoje eu tenho alunos que eu fico impressionada onde eles chegaram. Eu fico assim, gente cheia de orgulho, porque de qualquer forma eu contribuí para a formação daquelas crianças. Inclusive, eu tenho um relato de uma criança que eu lembro que a última vez que eu a vi, ela tinha 15 anos, hoje ela já tem 22, e a última vez que eu a vi, ela disse assim, tia,
Agora eu entendo porque a senhora falava assim comigo, porque às vezes ela não queria fazer determinada atividade, eu dizia, eu estou falando assim com você porque eu te amo, eu te quero bem, Ana Luísa, eu te amo. E a gente só fala assim, só chama atenção e só briga com alguém, a gente só gasta energia com alguém quando a gente ama, eu te amo e eu acredito em você, para de dizer que você não é capaz. E aí eu lembro que no dia que eu a vi, ela disse assim, hoje eu consigo estudar sozinha, não preciso mais de professora de reforço. E a menina hoje, ela faz engenharia mecânica. Isso é motivo de muito orgulho para mim, porque eu sei que eu contribuí com aquela criança. Então, nossa obrigação é essa. Se você é uma pessoa que reclama de tudo, que só vê o lado negativo das coisas, tenta mudar. E você vai ver, quando a gente muda, gente, tudo ao nosso redor muda. Quando a gente faz aquela limpeza interna, tudo ao nosso redor fica mais claro. E é isso que eu desejo para você hoje. Que você possa ouvir essas palavras e você possa acreditar naquilo que eu estou te dizendo. Você pode. Você é criativo, sim. Você é capaz, sim. Você é capaz de chegar em lugares inimagináveis. Já ouviu aquele louvor que diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Uma vez, há muito tempo atrás, eu já moro na Itália, vai fazer 9 anos agora no final do ano que eu moro aqui. E há muito tempo atrás, quando eu morava em Brasil, no Brasil, lá em Fortaleza, eu lembro que eu falei assim, eu ainda vou em Paris. Quem me conhece sabe, riram de mim, riram e disseram, mas tu não tem dinheiro para o ônibus aqui, tu vai querer ir para Paris. Eu disse, por que não? A minha realidade hoje é essa, mas o amanhã a Deus pertence. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não posso voltar na minha história e fazer um início diferente do que foi. Mas eu posso agora caminhar numa direção diferente daquela que eu estou caminhando e fazer um final muito feliz. O teu final não precisa ser triste. A tua história não precisa ser só uma história de dor. Eu fiquei calada, depois disso eu aprendi que sonho a gente divide, a gente compartilha com quem é capaz de sonhar junto com a gente, vibrar junto com a gente, porque eu sou daquela gente, não sou lavadeira não, mas eu torço pelos meus amigos. Eu sou o tipo de pessoa que eu vibro com a vitória daqueles que eu amo, daqueles que eu quero bem, como se fosse minha. Uma amiga minha comprou uma casa, gente, eu vibro com a vitória dela. Parece que a casa é minha. Eu fico dizendo, faz isso, faz aquilo, coloca a planta assim, faz não sei o que no jardim. É muito engraçado, porque eu vibro. Quem me conhece sabe. E aí o que acontece? Quando eu fui em Paris, que eu postei as fotos, a pessoa disse, caramba, ela foi mesmo. Gente, é só um lugar. Não tem nada demais, é só um lugar. O mundo está aí, ele foi criado para que a gente usufrua. Tem um criador, eu não sei qual é o nome que você dá à força maior que rege esse mundo, mas eu creio que tem uma força que rege esse mundo. Eu chamo de Deus, eu não sei como é que você chama, mas essa força que rege esse mundo é perfeita e ele não ia nos colocar no mundo de matéria para a gente passar necessidade, para a gente sentir dor. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e ele não foi criado para a gente sentir dor. Nós não fomos criados para sermos infelizes. Por que a gente tem medo de partir desse mundo? Porque dentro do nosso ser foi plantado a semente da eternidade. E ele é um pai tão justo, mas tão justo, que tudo que você disser, ele vai dizer, sabe o que para você? Sim, meu filho. Sim, minha filha. Porque a única coisa que ele não deseja é ter um filho mentiroso, uma filha mentirosa. Então, se você está dizendo que você é um miserável, que você não vai conseguir, ele vai dizer, sim, minha filha, você não vai conseguir. Você é um miserável. Você não está dizendo?
eu vou assinar embaixo. Então que tal você começar a dizer, eu posso, eu consigo, eu sou maravilhosa. Gente, eu não digo isso com soberba, mas eu sou uma pessoa incrível naquilo que eu faço. Eu sou a melhor contadora de história que eu conheço. Pretensiosidade a minha, né? Ai, pretensiosa. Não! É porque se eu não me reconhecer boa naquilo que eu faço, se eu só ver o outro como melhor que eu vou começar a me ver de forma negativa e vou começar a invejar aquilo que é do outro. Não, eu sou muito boa naquilo que eu faço. Eu sou muito boa. Para mim, eu sou a melhor. Eu tenho que ser. Vai ter sempre alguém que vai ver alguém melhor que eu. Mas para mim, eu sou ótima naquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque todo dia eu busco aprender um pouco mais. Todo dia eu busco desvendar um mistério que sonda essa profissão que eu escolhi para mim. Eu, quando era professora, eu dava o meu melhor. Aconteceu uma vez de ficar desempregada, eu estava 15 dias desempregada, 15 dias, já estava entrando em desespero. E eu lembro que uma amiga minha disse assim, tá desempregada porque as escolas não sabem que tu tá desempregada, né? E é verdade, eu não tinha nem ido colocar currículo. Eu nunca fiquei desempregada por muito tempo. O máximo que eu passei em casa foram 15 dias. Porque eu sou boa naquilo que eu faço. Porque eu faço com amor, eu faço com dedicação. Quem trabalhou comigo sabe do que eu estou falando. E eu tenho muito orgulho disso. E hoje eu conto história para elevar a tua estima, para que você possa acreditar em você mesma, para que você utilize essas histórias com seus alunos, para que você venha a observar como eu me comunico, como eu faço, e você possa utilizar isso em sala de aula, em uma conversa que você venha ter, para que você, em um momento que você não estiver se sentindo 100%, você lembre das reflexões que nós fizemos aqui durante as lives. Lembra daquela história? Aquela história que a Maria contou falava assim. E você possa acreditar mais no seu potencial. Lembra, você pode. Você é muito mais do que aquilo que você vê no espelho. E se tem uma pessoa que pode te fazer mal e pode te fazer bem, é aquela pessoa que tu vê no espelho todas as manhãs. É a única pessoa que pode te fazer mal e que pode te fazer bem. O resto é detalhe. Lembra disso. A borboleta, a lagarta chegou e disse assim, eu vou voar. Todos riram dela. Menos a borboleta. Caminha com quem sonha junto contigo, com quem acredita nos teus sonhos, com quem tem sonhos parecidos. E faz um favor para ti. Não duvida nem dos teus, nem dos sonhos de ninguém. Lembra, algo só é impossível até o momento que alguém vai lá e faz. E a história que eu quero contar para você hoje é uma história que vem complementar essa conversa que a gente teve. A história que eu quero contar para você hoje, ela vai falar dessa questão de você estar sempre falando coisas negativas para você mesma. E muitas vezes você não observa o que está acontecendo ao seu redor. Você quer ouvir? Me diz aí. Mas antes eu quero ouvir aqui, eu quero ler os comentários de vocês. Sejam todos muito bem-vindos mesmo, é maravilhoso estar com vocês aqui. Muito obrigada, você é 10, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Profundo isso, conheço bem de perto essa história. Maria Marcelina, aqui o Oswaldo falou, Maria é meu filho mais velho, por persistência própria, aprendeu a falar inglês sozinho, sem fazer curso. Hoje ela é fluente e trabalha home para uma empresa na Suécia. Sentiu, pode... Oh, que coisa linda, Oswaldo. Até me arrepio. É isso. Tá vendo? Já pensou se ele tivesse um pai e uma mãe em casa que dissesse, você não vai conseguir. Gente, eu nunca... Olha, depois de um determinado tempo na minha vida, eu parei de esperar que alguém dissesse que eu podia. Eu passei a correr atrás dos meus sonhos.
Porque se você ficar esperando, talvez não aconteça. Aqui a Andréa falou, já li para vocês. Eu quando cheguei aqui na Itália, eu tive muita dificuldade com a língua, né? Eu não vou conseguir, eu já tô velha, porque é aquela história, né? Só a criança com a mente limpa, sem problema, sem boleto para pagar, é que é capaz de aprender uma nova língua. Gente, eu chorei tanto. Teve dias de eu dormir assim, soluçando e dizer, eu vou embora, eu não consigo me comunicar. Eu não saí de casa com vergonha, porque só quem mora num país estranho ou quem já morou é que sabe isso que eu tô dizendo, é muito ruim. E eu tinha muita vergonha de me comunicar. Até um dia que eu disse, é o quê? Eu? Maria do Socorro, Maria Conta Contos, dizendo que eu não vou aprender essa língua. Mas eu não quero nem saber nem que eu falo igual índio. Eu vou falar com esse povo e eles vão ter que me entender. Fiz igual o Zagalo, vão ter que me engolir. E eu comecei a me comunicar e eu não queria nem saber. Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ouvir músicas e aí eu grifava nas músicas, na letra das músicas, frases que eu pudesse usar em momentos que fosse necessário. Olha como aqui diz assim, como é furba. Furba é espertinha, né? Malandra, furba. E tem uma música do... ai meu Deus, como é o nome daquele cantor que não enxerga? O Andrea Bocelli. Tem uma música do Andrea Bocelli que uma frase é assim, mi manca le parole. Mi manca le parole. Eu só lembro dessa frase, gente. Aí eu começava a falar e daqui a pouco eu não sabia o que dizer. Escusa-me, mi manca le parole. Me desculpa, me faltam as palavras. Você parecia tão chique. Pessoal, uau, como ela fala bem, só sabia isso. Hoje eu me comunico muito bem, mas foi por muita persistência. Eu peguei um livro do Pequeno Príncipe, inclusive esse livro eu ganhei desse aluno que disse que o pai dele tinha dito que ele não era capaz. Eu peguei esse livro do Pequeno Príncipe em português, comprei um em italiano, lia em português e lia em italiano. Aí eu lia para o meu marido dizer, eu tô pronunciando certo? Ele tá. Aí eu, então isso aqui significa isso. Isso aqui significa isso. Por exemplo, rei em italiano é re. Rainha é Regina. Regina para nós é Regina qua. Aí eu comecei a perceber se o R aqui vibra, né? Aí eu, o R aqui é igual a arara. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha com rábia roeu o resto. Eu comecei a treinar e fazer meus próprios métodos de estudo e eu aprendi. Hoje eu me comunico, eu falo com qualquer pessoa. Inclusive eu já fui parar até num tribunal aqui, discutir até com o juiz. Hoje eu tenho uma medo de nada, gente. Então tudo é questão de você querer. Nada é impossível. Lembra, a frase que eu quero, duas frases que eu quero deixar para você hoje. Por favor, por favor, por favor, por favor. Usa isso no teu dia a dia. Duas frases, tá? Usa isso. Você pode. Não interessa o que. Você pode. Você é capaz. E o impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer. Tá bom? Vamos combinar? Quem quer história? Deixa eu ver aqui quem quer história. Vamos ver. Alguém quer história? Deixa eu ver aqui. Você é capaz, você pode. Boa técnica, sim. Me manca le parole. Eu sou terrível. E hoje, aqui, ateliê Sonhos Realizados. Aqui tem uma palavra também que é muito estranha, porque assim, são os falsos cognato, né? Que a gente pensa que é uma coisa e é outra. Tem muitas. Toda língua tem isso, tá? Palavras que na nossa língua tem... escrita do mesmo jeito, falada do mesmo jeito, mas o significado é completamente diferente. Por exemplo, aqui como eu acho que hoje só tem brasileiros, tem uma palavra que aqui no Brasil é uma palavra bonita e aqui é um palavrão. Então eu vou falar porque aqui só tem brasileiro. Isso aqui pra gente, ó, isso aqui, né? Você tá desejando sorte. Como é que você chama isso aqui aí no Brasil?
Às vezes até quando a criança nasce a gente compra, né, uma mãozinha assim, com o dedinho assim, de ouro. Alguém sabe dizer como é que chama isso aí no Brasil? Só para vocês, aqui tem a Trequinhos da Gabi, ela mora em Portugal. Provavelmente a Trequinhos da Gabi, eu tô falando aqui que quando a gente mora fora, a gente tem figa. A Joana Paula Guiar sabe bem, tá com um bebezinho apenas de alguns meses, sabe bem o que é isso. Pois aqui é um palavrão horrível, horrível. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E assim, vai ter tropeço, vai ter erros, né? Como eu estava falando aqui para a Gabi, provavelmente aí em Portugal, a Gabi também se deparou com isso, eu não sei há quanto tempo ela mora lá em Portugal. A Gabi é uma artesã de mão cheia na arte do feltro, ela borda em feltro, aqui só tem um artista. E aí o que é que acontece? Provavelmente ela também se depara. É português? É, mas tem palavras que significam outra coisa. Por exemplo, sítio em Portugal, se eu não me engano, é lugar, né, Gabi? Casa de banho é banheiro, então é diferente. Então aqui eu me deparei com isso também, tá falando uma coisa, achando que estava arrasando, tava dizendo palavrão. É muito engraçado, gente, mas eu uso essa técnica. Eu pego as músicas, agora eu já falo e não tenho problema com isso não. Mas no início, né, foi difícil demais. Hoje eu não tenho nenhum problema com a língua. Eu falo, eu assisto filme, escuto música, jornal, tudo. Eu não tenho problema. Eu falo muito bem o italiano. Mas no início foi terrível. Aí eu pegava letras de música, eu gravava. E aí, no início, eu ouvi uma música bem legal. Deixa eu ver o que a Gabi tá dizendo. É verdade, Maria, é diferente mesmo. Aqui em Portugal tem o broche, que para nós é um acessório, e aqui é sexo oral. O que é que tem a ver, gente? Uma coisa com a outra. Pois é. Exatamente, excelente professora, cheia de talentos, Fabi Silva. Fabi, muito obrigada. E aí, o que é que acontece? Como eu disse para vocês, você é capaz sim, independente de aprender uma língua nova, uma nova profissão, de emagrecer, gente, o que quer que seja que você deseje, você é capaz sim. E o impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer. Então essa história de hoje, passadeira, faixa de pedestre, sítio, aqui é lugar, tá aí. E é português. Então, hoje a história que eu vou contar para vocês é uma história que vai falar exatamente sobre isso. Mas antes eu quero só mostrar uma coisa aqui para vocês, para agradecer. Eu recebi uma encomenda há um tempo atrás, uma amiga minha, amiga e professora, ela foi para o Brasil e eu pedi para ela me trazer umas coisas. Eu encomendei umas coisas para um grande amigo, querido, profissional de mão cheia, ele e a esposa, que é o Oswaldo, que está sempre aqui com a gente, do ateliê Além das Cores. E aí ele me mandou a encomenda, coisa mais linda, mandou uns mimos para mim. Gente, mas ele mandou uma coisa que eu só encontrei essa semana. Tava tão bem embaladinho, porque ainda não tinha pego as coisas tudo para começar a trabalhar, o material que ele tinha me mandado. E quando eu abri, eu me deparei com isso aqui. Gente, olha isso. Olha isso aqui na palma da minha mão. Minha gente, olha isso. Eu disse, meu Jesus, olha aqui, gente. Mexe o braço, mexe a perna. Gente, a esposa dele costura. Olha isso. Gente, como é que alguém faz algo tão miudinho, tão perfeito? Oswaldo, muito obrigada, viu? Eu tô apaixonada, muito lindo, Jesus Cristo. Sabia que eu falei com ela? É muito lindo, muito obrigada. Ai, gente, é lindo demais, meu Deus do céu, fazer um colar. Eu sou igual criança, gente, eu brinco de boneca. Muito obrigada, Oswaldo. E é isso, então vamos partir a história e como sempre... Esse Oswaldo é maravilhoso, né? E como sempre, eu vou contar até 3, porque tem uma mágica. Vocês sabiam, vocês que estão aí do outro lado, que quando a gente usa essas 3 palavrinhas, acontece uma magia. Um mundo de possibilidades se abre. Tudo é possível. Sabe quais são essas palavras? Era uma vez. Eu vou contar até 3 e você vai dizer... Era uma vez. Fala de forma que você possa ouvir também, tá? Para esse mundo de possibilidades se abrir. 1, 2, 3.
Era uma vez. Era uma vez um jovem. Ele se dizia muito azarado. Reclamava sempre. Olhava para cima e dizia: Deus, o Senhor é o Criador, onipresente, onipotente, capaz de fazer qualquer coisa que queira. Como o Senhor criou uma pessoa tão azarada igual a mim e colocou neste mundo? Ele estava sempre reclamando com Deus. Um dia ele amanheceu mais resmungão que nunca. E naquele dia que ele amanheceu mais resmungão que nunca, ele tomou uma decisão. Hoje eu vou encontrar com Deus. Eu vou sair de casa e eu só vou voltar quando eu encontrar com o Criador e ele me dizer o porquê que ele criou alguém tão azarado. E assim ele fez. Ele saiu caminhando. Ele atravessou todas as ruas, todas as estradas, ao ponto de quando olhou para trás, o vilarejo onde ele morava estava tão pequenininho, que mal ele podia enxergar. E ele dizia: eu imagino que o Criador de todas as coisas deva morar numa estrada onde, quando eu chegar, depois dela não exista mais nada. E ele caminhou. Ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês. Ele caminhou um ano e um dia. Até que de repente, enquanto ele estava caminhando, ele pisou em algo macio e sentiu um "Ah!". Ele olhou assustado e quando ele olhou, era um lobo. Um lobo caído no meio de uma das estradas pelas quais ele estava passando. Mas o lobo era só pele e osso. Posso até dizer que mais osso do que pele. E o lobo resmungou porque ele tinha pisado bem no rabo do lobo. E aí, o lobo disse: "Oh, por favor, me ajude. Por favor, eu me sinto tão fraco." Os olhos do lobo esbugalhados, os dentes já caindo, o pelo ralo. O lobo estava realmente, gente, na beira da morte. Estava só esperando a hora. E ele, muito afobado, muito nervoso, ele disse: não tenho tempo não, eu saí de casa porque eu estou em busca do Criador de todas as coisas. E eu só vou parar de caminhar quando eu encontrar o Criador de todas as coisas. E o lobo olhou para ele com aquele olho arregalado e disse: "Você está indo encontrar o Criador de todas as coisas? Então me faça um favor." Aí ele: "Eu não tenho tempo, eu já lhe falei. Por favor, é só um favor que eu lhe peço. Se você encontrar o Criador de todas as coisas, pergunte para ele como é que eu faço para sair dessa situação. O que é que está acontecendo comigo, que a cada dia eu fico mais fraco, eu nem consegui acompanhar os meus outros amigos lobos e eu fiquei para trás porque eu não tenho mais força." E o homem: "Tá bom, tá certo, tá. Se eu lembrar, eu pergunto." E o lobo ficou lá, morrendo ali no meio daquela estrada. E o homem saiu e caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, até que lá na frente, quase que ele cai. Quando ele viu que ele já ia dizer um palavrão, ele viu que era a raiz de uma árvore. A árvore, gente, estava perdendo todas as folhas. Apesar de que estava no verão e era o momento daquela árvore estar frondosa e verde. E ele olhou para a árvore e a árvore disse: "Moço, por favor, me ajude. Eu estou sufocando, eu estou sentindo um calor terrível em minhas raízes. Me ajude, por favor.
E o homem, eu não tenho tempo não, dona Árvore, eu não tenho tempo não. Eu saí de casa hoje com um objetivo e eu só paro de caminhar quando eu conseguir atingir esse objetivo. Eu saí de casa hoje com um propósito. Eu quero encontrar o Criador de todas as coisas, porque eu quero perguntar para ele o porquê que ele criou alguém tão azarado igual a mim. Aí a árvore olhou para ele, o senhor está indo encontrar o Criador de todas as coisas, então me faça um favor, ele, mais um. Mas eu só encontro quem me atrapalhe hoje. Aí a árvore, não, por favor, escute. Se o senhor encontrar o Criador de todas as coisas, eu só lhe peço um favor. Por favor, pergunte para ele o que é que eu faço para eu parar de sentir esse calor nas minhas raízes que me sufoca. Eu estou sentindo que isso está me matando. Pergunte para ele o que é que eu posso fazer, o que está acontecendo comigo. Ele, tá bom. Se eu lembrar, eu pergunto. E ele saiu. E ele saiu caminhando. Ele caminhou e caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Até que o sol estava muito quente, quando ele avistou de longe uma casinha. E à medida que ele ia se aproximando daquela casinha, ele observou que tinha uma moça linda varrendo ali em frente à casinha. Muito bonita. E quando ela ouviu, ele olhou para ela olhou para ele e ele pensou, uau, que moça linda, daria uma excelente esposa. Mas eu não tenho tempo de pensar nisso não. Eu tenho que encontrar o Criador e perguntar para ele o porquê que ele criou alguém tão azarado igual a mim. E aí a moça olhou para ele e disse, moço, tá muito quente, o senhor não quer tomar um copo de suco? Ele achou uma ideia boa, né? Apesar de que ele estava atrasado, segundo ele, para encontrar o Criador, mas ele entrou, sentou, a moça serviu um copo de suco para ele, enquanto ela estava de costas na pia lavando aqui as vasilhas, ele pensou, que suco delicioso, acho que eu vou perguntar para ela do que é feito. Aí ela, antes que ele perguntasse, parecia que ela estava adivinhando o pensamento dele. Ela virou e disse, bom, não é esse suco? É um suco de morango delicioso que eu fiz. Aí ele, uau, ela além de linda, prendada, ainda consegue ler pensamentos. Realmente ela daria uma excelente esposa se eu não tivesse com tanta pressa para encontrar o Criador e perguntar o porquê que ele criou alguém tão azarado igual a mim. Eu ia até me demorar aqui um pouco mais e conversar com essa moça porque eu achei ela bem interessante. Mas ele não tinha tempo, ele disse, moça, eu tenho que ir. Ela, não, fique mais um pouco. Ele, não, eu tenho que ir, moça, eu tenho que ir porque eu saí de casa hoje com um objetivo e ninguém me para no meio do caminho. O que foi? Você saiu de casa com qual objetivo? Aí ele, eu saí de casa para encontrar o Criador. Eu quero ter uma conversa com ele. Aí ele contou toda aquela história de novo, do azarado e blá, blá, blá. E ela disse, moça, me faça um favor. Ele, mais um. Mas ela tinha sido tão legal com ele que ele parou para ouvir. Aí ele disse, diga, moço, se você encontrar com ele, por favor, faça uma pergunta para ele, para mim. Aí ele, se eu lembrar, porque na hora que eu encontrar com o Criador, eu tenho tantas perguntas para fazer para ele, que talvez eu nem lembre da sua. Mas diga. Moço, pergunte para ele o porquê que, apesar de eu ter tudo, uma casa linda, eu moro num local lindo, maravilhoso, não me falta nada, às vezes me dá uma tristeza tão grande dentro do meu coração. Uma tristeza enorme que tira a minha paz e eu começo a chorar. E aí ele disse, tá bom, eu pergunto. E aí ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Até que lá no fim de uma estrada onde não levava mais a lugar nenhum, ele parou e ele escutou uma voz. Meu filho. Aí ele, me chamou de filho? Se me chamou de filho, só pode ser o meu pai, então não vou perder tempo, né? Eu vou logo perguntar tudo que eu tenho para perguntar. Porque pai é assim. Quando o filho pede, se o pai puder, ele realiza. E aí ele começou a fazer um monte de perguntas ao Criador. E aí ele perguntou, Criador, por que tu me fizeste assim tão azarado? Para uns tu deste tanta sorte e para mim nada. Aí o Criador olhou para ele e disse, você acha mesmo, meu filho, que eu dou sorte para alguém?
Eu tenho certeza. Para uns o Senhor dá casa boa, carro bom, emprego bom, dinheiro. Para mim, deu nada. Eu sou muito azarado. Desde pequeno eu sou azarado. Eu perdi até em jogo de bola de gude. Eu sou muito azarado. Aí o Criador mais uma vez perguntou: você tem certeza, meu filho, que eu dou sorte para alguém? Meu filho, o que eu dou são possibilidades, oportunidades. E aí você decide o que fazer com elas. Boa sorte ou má sorte. A decisão é sua. E isso eu chamo de livre-arbítrio. Eu não dou sorte para ninguém. Mas, já que você acha isso, faça o seguinte: volte pela mesma estrada que você veio e observe bem todas as possibilidades que eu coloquei no seu caminho. E você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Possibilidades você colocou no meu caminho enquanto eu estava vindo para cá lhe procurar? Sim, meu filho. Observe. Seja um observador. Então quer dizer que é isso? O Senhor não dá boa sorte para ninguém, o Senhor só dá possibilidades? Eu perdi todo esse tempo, andei anos e anos e anos até chegar aqui para ouvir isso do Senhor? É, meu filho. Aí ele, então tá, eu vou voltar, porque eu preciso ser feliz e eu preciso descobrir quais são essas possibilidades. E ele voltou. Mas antes dele sair, o Criador chamou e disse assim: ei, volte aqui. Você não tem mais nada para me perguntar? Não tem. É mesmo? Tá. Ele fez a pergunta do lobo, a pergunta da árvore e a pergunta da moça. E voltou caminhando pela estrada. E ele caminhou. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia. Até que ele encontrou a primeira pessoa que ele tinha visto naquela estrada. A moça. Ele estava tão afobado, tentando chegar logo no destino dele, porque ele achava que ia encontrar de onde ele tinha saído a felicidade que ele estava buscando, que ele quase não para. E ela, moço! Aí ele, a resposta. Moço, o senhor encontrou o Criador? Encontrei. E você fez a minha pergunta para ele? Fiz. E ele lhe deu a resposta? Claro que ele deu. E qual foi a resposta que ele lhe deu, moça? Ele disse assim, moça, preste bem atenção. Ele disse assim, você vai ficar varrendo fora o seu jardim, vai passar um rapaz, você vai chamar ele para entrar e tomar um suco. Antes mesmo dele perguntar do que é feito o suco, você vai responder. Vocês vão casar, vão ter filhos lindos, saudáveis, felizes. E vocês vão prosperar como nunca ninguém jamais prosperou. E serão muito felizes. Aí ela, moço, quer entrar para tomar um suco? Aí ele, moço, tem tempo não. Eu tenho que descobrir onde é que está a minha felicidade. E, gente, ele foi embora. Ele não deu ouvidos à moça. E ele caminhou. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês. Caminhou um ano e um dia, até que ele encontrou a árvore. Quando ele encontrou a árvore, ele já ia passando direto. Aí a árvore disse, moço, já estava caindo a última folha dela. Você encontrou o Criador? Ele, encontrei. Você fez minha pergunta? Fiz. E ele lhe deu a resposta? Claro que ele deu. E qual foi a resposta? A sua situação é muito simples, dona Árvore. Não tem problema nenhum com a senhora, não. É porque quando a senhora era apenas uma semente que lhe plantaram aí, antes de lhe plantar, cavaram um buraco e colocaram um baú cheio de ouro e pedras preciosas, valiosíssimas e muito dinheiro dentro desse baú. E à medida que a senhora foi crescendo, esse baú está se enroscando, as suas raízes estão se enroscando no baú e estão fazendo a senhora sufocar. É só alguém cavar o buraco, tirar o baú, ficar com o tesouro e a senhora está livre novamente para crescer e florir.
Aí ela, que bom, moço, então me faça esse favor, moço, cave o buraco, tire o baú e fique com todo o tesouro para o senhor, afinal de contas eu sou uma árvore, e árvore não precisa de tesouro. Ah, não, dona Árvore, não, é por isso que eu não gosto de ajudar ninguém, porque a gente dá a mão, a pessoa quer o pé. Ah, não, dona Árvore, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que procurar minha felicidade. Eu tenho que descobrir onde é que está a minha felicidade. Gente, ele saiu e não deu atenção ao que a árvore disse. E ele caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e um dia, até que ele pisou novamente no rabo do lobo. E o lobo já praticamente sem forças, mais magro que antes, mais magro que nunca, os olhos já esbugalhados, a língua de fora, já estava mais osso do que pele. Gente, ele estava uma tragédia. Estava feio aquele lobo. Mas praticamente no último suspiro o lobo disse: moço, você encontrou o Criador? Ele: encontrei, seu lobo, encontrei. E o senhor fez a minha pergunta para ele? Fiz, seu lobo, eu fiz sua pergunta para ele. E o que foi que ele disse, moço? Seu lobo, é o seguinte. De todas as perguntas que eu fiz para o Criador, a sua é a mais triste de responder. Por quê, moço? Por que é tão triste assim? Porque ele diz que você está fraco desse jeito porque você não come há muito tempo. Seu problema é falta de alimento. E que se você não encontrar alguém passando por essa estrada aqui, alguma coisa viva que você possa comer, você vai morrer. Eu sinto muito, seu lobo. O lobo olhou para ele. Eu só preciso encontrar algo para comer. Meu problema é todo esse, fome. E os dentes já caindo. Aí ele: seu lobo. Aí o lobo olhou para ele com aquele olhar de lobo. Pela primeira vez na vida, o homem observou algo. Ele observou que os olhos do lobo começou a ter um brilho estranho. Então, o lobo, muito sagaz, disse assim: moço, já que eu vou morrer, moço, por favor, me dê um abraço. Seu lobo, eu não tenho tempo não. Eu não tenho tempo para abraço, seu lobo. Eu preciso ir pela minha estrada, porque eu preciso encontrar a minha felicidade. O Criador disse que eu voltasse pela minha estrada, que eu ia descobrir todas as oportunidades que ele me deu. Eu não tenho tempo para abraço, mas o lobo, ele não desistiu fácil não. Contrário dos outros lá, a árvore e a moça, o lobo, ele continuou insistindo. Moço, só um abraço, moço. Eu vou morrer mesmo, moço. Só um abraço, moço, por favor, moço. Aí ele: tá bom, seu lobo. E na medida que ele ia se aproximando, o lobo: mais perto, mais perto. E ele ia se aproximando até que... Você se assustou aí do outro lado? Espero que não. Às vezes, o que falta pra gente é só observar as oportunidades. Elas estão bem na cara da gente e a gente não observa. O rapaz não viu, não acreditou, não foi muito atencioso. Só sabia resmungar e resmungar. O lobo, no entanto, posso te dizer que ele terminou de pança cheia e muito contente com a presa que ele encontrou pela estrada. Observe o que você tem falado para você e para os demais. Lembre-se e preste muita atenção. Quando você diz algo, a primeira orelha que escuta é a sua. Se você abrir sua boca e disser para alguém flores, é capaz da pessoa sentir o cheiro das flores,
ver a cor das flores, imaginar um campo de flores. Mas se você abrir a sua boca e disser para alguém, mer, você entendeu, né? A sua boca vai respingar mer. É capaz da pessoa sentir o mau cheiro da mer e se sentir todo sujo. Portanto, meu amigo e minha amiga professora, meus amores que estão aí do outro lado me ouvindo, dedicando o seu tempo a essa pessoa que vos fala. A força das palavras, a palavra tem poder. Sim, você pode. O impossível só é impossível até que alguém vá lá e faça. Não vire almoço de lobo pelo simples fato de não estar atento às oportunidades da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão por mais um sábado aqui comigo. Eu sou muito feliz com essa nova profissão que eu escolhi para mim. E eu sou muito, muito feliz porque eu posso compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi ao longo desses anos. Vamos ver o que vocês estão dizendo sobre a história de hoje. Que história, Oswaldo, verdade. Estou emocionada, é de arrepiar, que delícia. Virou almoço do lobo. Ah, gente, é isso. Eu posso, eu consigo. Claro que você pode. Claro que você pode, claro que você consegue. Não existe idade, é só um detalhe. É só um detalhe, gente, idade. Dinheiro é só um detalhe. Nada é impossível. Nada é impossível. Eu sou muito a famosa trava nos olhos, Joana, exatamente. Exatamente. Paty Russo, a vida é assim mesmo. Mas a gente pode, como eu disse, Paty, no início da história, aliás, antes de começar a história, como eu disse no início da live, a gente não pode voltar, por mais que a gente queira. Eu não posso voltar e fazer um novo início, mas eu posso tomar um novo rumo e fazer um novo final para mim. Hoje eu não sei o que é que você está passando aí do outro lado. Hoje pode não estar bom, mas lembra, tudo passa. E essa história ela pode ter um fim lindo. Tu não precisa ser comido pelo lobo. Observa as oportunidades, porque todos os dias nós temos uma oportunidade nova. Hoje não me aconteceu nada de novo, mas só o fato de você ter acordado, você já teve uma nova oportunidade. Eu podia hoje ter escolhido não entrar para falar com vocês, porque o tema estava bagunçado na minha mente, e eu escolhi entrar. E eu espero ter feito a diferença na vida de alguém aqui hoje, com essa contação de história. Essa história eu aprendi com um grande contador de história, chamado Roberto Carlos, que eu admiro demais, e que ele tem uma história incrível. Inclusive ele tem um filme incrível. A minha história é uma história de superação. Eu estou falando da minha, pessoal. A minha história é uma história de superação. Graças a Deus tudo passa de verdade. Passa. Até hoje observe para não ser devorada pelo lobo. Acho que é por isso que estou onde estou. Agarrar as oportunidades é fundamental. Quem está falando isso é a psicóloga Eliana Moreira. E ela sabe do que está falando. Agarrar as oportunidades. Desejo a você tudo melhor na sua vida. Amém. Obrigada. Gente, eu sou muito grata de verdade. Só um recadinho para vocês. Essa semana eu estou recebendo uma pessoa muito querida que vem passar uns dias comigo, tá? Vou apresentá-la para vocês durante a semana. Quinta-feira! Aliás, sexta-feira ela tá chegando aqui. Ela embarca na quinta e chega na sexta. Ai, meu Deus! Tô com o meu coração assim. Tum, 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 tum. Então, ela vai estar aqui comigo. Esteja eu onde estiver. Pode ser que eu esteja aqui na cidade, pode ser que eu esteja fora da cidade, mas esteja eu onde estiver, eu tendo internet, eu vou parar, tá? Vou sentar e vou conversar com vocês, mesmo que seja só para contar uma história
Quem topa? Porque ela vai ficar aqui 3 semanas. Então, até o dia 27. Então, eu só vou estar livre, sem ninguém aqui em casa, no final do mês, porque eu quero dar atenção a ela, né? E aí, o que é que acontece? Eu só vou ter tempo realmente assim para me dedicar a um tema bem legal quando ela não estiver, mas eu quero entrar para conversar com vocês, eu não quero deixar de conversar com vocês durante os dias que ela estiver aqui. Então, vamos combinar assim, mesmo que eu não traga uma live longa, eu trago uma história. Quem quer história? Me diz aí, que aí eu já me preparo. Sempre faz, pode não ser hoje, pode ser no momento, pode. Exatamente, Oswaldo. E aí a gente combina assim, tá bom? Por mais que eu não entre semana que vem, por exemplo, com a live longa, eu entro para contar uma história para vocês, tá certo? Muito, muito obrigada pela presença de todos. Vou cuidar. Vou cuidar muito bem dela, com certeza. Vou apresentar para vocês quando ela chegar aqui. Eu topo, amor feltro, ótimo. Pois eu trago história, tá? Eu trago uma história, trago uma palavra de incentivo. E aí a gente se vê próximo sábado, às 2 da tarde aí no Brasil. E aí a gente entra aqui para bater um papo, mesmo que seja de forma veloz. Vou mostrar para vocês. Estão dizendo aqui que a live foi maravilhosa. Muito obrigada. Vocês abrilhantam essa live. Por favor, compartilhem. Falem para os amigos que eu faço esse trabalho aqui. E me ajudem a levar esse conteúdo que eu acredito que seja relevante, que seja um conteúdo de valor para aqueles que vocês acham que precisa, que pode fazer a diferença na vida deles, tá bom? Beijo grande, muito obrigada, grazie mille. Até próximo sábado com mais uma live aqui na página Maria Conta Contos. E beijo grande, até próximo sábado. Arrivederci. Lembre-se, você pode.